Duvido você adivinhar que vídeo. Não, agora você tem que explicar pro pessoal o que aconteceu. A gente já gravou esse vídeo, já fiz essa piada, mas o som do vídeo não saiu porque minha lapela quebrou. Até peguei emprestada a lapela do João. A lapela do João tem dois, ó. Fica dois. Uau. Espero que ela seja 2 vezes melhor que a minha. Obrigado, João, pela lapela emprestada aí. Então esse vídeo é um remake do... E aí, como ninguém é um ator, não dá pra repetir a piada e ser tão espontâneo. Verdade, então esse vai ser o vídeo menos espontâneo que a gente vai fazer. Exatamente. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Hoje eu quero falar sobre a incrível pedra mágica que o pessoal veio me perguntar, que falou que assistiu no seriado do Vikings, acho, sei lá, que eu não assisti esse seriado, preciso assistir. Mas assisti nesse seriado uma tal pedra mágica e vieram me perguntar se ela é real. Sim, ela é real. E acabou o vídeo. Brincadeira, vamos pro vídeo todo, vai. A pedra usada no seriado se chama calcita e ela existe de verdade. Na verdade, a gente até usa ela na astronomia, mas eu vou explicar com calma pra você. Mas por que com a calcita a gente consegue ver o céu e o que eu ganho com isso vendo o sol? Se você pegar uma calcita na mão e colocar sobre um objeto, você vai ver que ela duplica a imagem do objeto. Duplicar não é bem a palavra, o certo é que ela divide a imagem. Imagina que a luz é uma onda assim vibrando em todas as direções. Quando ela atinge você, ela não tem uma direção preferencial. A gente fala então que a luz não é polarizada, ela não tem uma direção de preferência. Ela vibra em todas as direções. Mas aqui você tem que fazer um olha, olha, olha a onda. Isso, olha, olha, vai, sincronia. Olha, olha, olha a onda. Por quê? Porque você falou que a luz é uma onda. Toda vez que eu falar onda, tem que fazer isso? Não, só hoje. Mas o que a calcita faz é dividir a luz em direções preferenciais, ou seja, ela polariza a luz, ela separa em 2 direções e assim ela pega as direções preferenciais dela. Então você tem a mesma imagem, porém em ondas divididas. Olha que legal. Tá, e daí? E daí que com isso ela polariza a luz e ela filtra uma parte da luz. Eu vou explicar melhor. Calma, calma. Vocês vão entender tudo, eu acho. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo de polarização, vou deixar aqui o link pra vocês, mas eu não vou te abandonar assim, sem explicar o que é polarização. Mas caso você queira saber mais coisas, é só entrar no link aqui, ó. É porque polarização é uma área que eu sou especialista. Olha que cara arrogante. Especialista. É melhor falar que a minha especialidade é polarização. Não que eu manjo muito polarização, mas é o que eu mais manjo. Melhorou? Diminuiu minha arrogância? Não? É sua especialidade. É que tem uma diferença entre você falar é a sua especialidade e eu sou especialista. Então, fala isso, que a polarização é a sua especialidade na astronomia. Então, melhor, ó. Então, retirando aqui, baixando aqui o meu ego. Polarização é minha especialidade na astronomia. Ficou menos arrogante. Ótimo. Como eu falei, a luz vem vibrando em todas as direções, mas a gente pode filtrar essas direções por um motivo qualquer e escolher uma direção preferencial, e isso a gente chama de polarização da luz. A calcita ela divide a luz em 2 componentes, a gente chama de uma componente ordinária, a outra extraordinária. Ó, o compadre Washington. Para quem manja de vetores, imagina que a gente divide a luz em 2 componentes perpendiculares, então a gente pode escolher a horizontal e a vertical. Qualquer tipo de luz a gente pode dizer que é uma combinação dessas 2 componentes. O que a calcita faz, então, é dividir as 2 componentes, né? E aí a gente observa a ordinária e a extraordinária. Juntos, somadas essas imagens, elas formam uma imagem completa. Então, de qualquer jeito, ela polariza a luz. Se a luz já for polarizada, ela vai ver uma imagem só. Significa que vai ter uma imagem, a outra vai ser 0, entende? Um exemplo de polarização é o seu óculos Ray-Ban, que faz exatamente o que esse óculos faz. Esse óculos é muito bom. Eu quebrei a haste dele aqui. Ray-Ban, se quiser patrocinar nós, aí estamos esperando. Ó, vou deixar o e-mail aqui, ó, se vocês quiserem entrar em contato. Pensa assim, é uma maneira meio grotesca o que esse óculos está fazendo, ele não faz mais ou menos o que é uma polarização, mas é mais ou menos assim o que o óculos escuro faz. Então a gente tem a onda vibrando em todas as direções e perceba que ela está selecionando um tipo de onda. O óculos de sol, ele seleciona um tipo de onda. Eu vou selecionar só as ondas que estão vibrando assim, porque as que vibrarem assim, elas vão bater aqui, não vão passar nessa cerquinha. É claro que teria que ser muito minúscula essa cerquinha para poder fazer um efeito, porque assim é óbvio que vai entrar
entrar outro tipo de luz. Então ele não faz muita coisa não. Diminui um pouco, assim, precisando dizer. É uma onda exagerada, é um exagero de um óculos Ray-Ban. Já o óculos Ray-Ban, ele realmente funciona assim. Aliás, eu já comentei que a gente usa muito a polarização no cinema 3D. Eu já falei inúmeras vezes isso aqui, peço perdão, mas como sempre tem gente nova no canal, então é bom a gente falar de novo tudo desde o começo, né? Mas a gente enxerga em 3 dimensões porque a gente tem 2 olhos. Os 2 olhos compõem uma imagem só. Então a gente tem um lado do olho que enxerga uma coisa, enquanto o outro lado do olho enxerga outra coisa. As duas imagens juntas compõem no nosso cérebro toda a impressão de 3D. Você pode olhar isso colocando o dedo na sua frente, piscando um olho, depois o outro, ó. Você vai ver que a imagem dá uma deslocada. Mas se você fizer isso olhando, por exemplo, pro vídeo aqui, você não vai ver eu deslocando conforme você pisca. Isso porque aqui a imagem é chapada, então você só tem uma impressão só de 2 dimensões, não de 3 dimensões. Mesma coisa no cinema, você vê a tela do cinema, ela tem 2 dimensões, você só enxerga em 2 dimensões. Mas tem uma maneira de enganar o olho e dar uma impressão de profundidade. O que você faz é pôr uma imagem num olho e uma outra imagem um pouco deslocada no outro. E como você faz isso, eles passam 2 imagens lá e te dão um óculos de 3D que vai eliminar uma imagem e depois vai eliminar a outra. Assim você vai ver as 2 imagens separadas. Por exemplo, esse óculos 3D aqui, esse aqui era o clássico óculos 3D, só que não é muito bom, né? Porque você só vai enxergar em 2 cores. Mas a ideia é que você tem 2 imagens, uma azul e uma vermelha. Então o lado azul vai filtrar a imagem azul, você não vai ver a imagem azul, você vai ver só a imagem vermelha. E o lado vermelho você vai ver só a imagem azul. Aí com isso você vai ver 2 imagens diferentes, uma em cada olho, e unindo no seu cérebro você tem uma impressão de 3 dimensões. Você tem uma impressão de profundidade. Hoje em dia a gente tem os óculos do cinema 3D e não importa como eu consegui esse óculos, não precisa falar sobre esse assunto, mas esse aqui é um óculos de cinema 3D. O que acontece é que ele polariza a luz, pegando a luz numa componente e no outro olho outra componente. Então, por exemplo, se a luz está chegando aqui, ele só deixa a luz passar que estiver nessa direção, enquanto esse aqui ele só deixa a luz passar que estiver nessa direção. Então eu projeto 2 imagens, uma imagem nessa direção e outra nessa direção na tela do cinema, e aí ele filtra. Eu só enxergo uma em cada olho, um pouquinho deslocada. Você pode comparar isso, aliás, é uma técnica para você ver se o óculos é bom, o óculos escuro é bom. Você coloca 2 óculos, um perto do outro, e rotaciona uma lente sobre a outra. Se você vê que o brilho varia, é porque as lentes são polarizadas e tá tudo certo. Se um dos óculos não for polarizado, não vai funcionar. Aí você já pode escolher, falar, esse óculos aqui não é bom. E a calcita, por que ela ajuda a gente a ver o céu? Bom, o que acontece é que uma das maneiras de você se guiar no mar é acompanhar o sol. Pode acompanhar as estrelas durante a noite, mas acompanhar o sol durante o dia é a única opção que você tem. Então se você souber a localização do sol, fica fácil de localizar no meio do mar. Mas aí quando estiver nublado e você não estiver vendo sol, e aí, o que você faz? Bom, aí você pode usar uma calcita. Por quê? Porque as nuvens, elas espalham a luz solar de uma maneira que parece que o sol está em todo lugar. Então você não sabe onde está o sol porque as nuvens estão espalhando todo o sol e aí tanto faz, não dá para você saber qual é a direção que está vindo a luz solar. O que a calcita faz é polarizar essa luz, ou seja, ela filtra a luz, separa ela. Então você pode, selecionando o tipo de luz, diminuir um pouco o espalhamento de luz nas nuvens e achar onde está o sol. Engraçado que a gente pode usar a calcita, mas tem outros animais que têm isso naturalmente, tipo as abelhas. As abelhas conseguem saber onde está o sol porque elas têm polarizadores nos olhos delas. E aí, para não acabar o vídeo sem falar de astronomia, é óbvio que eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho. O que acontece é que a gente pode captar a luz polarizada das estrelas. Quando a luz vem das estrelas, ela naturalmente não é polarizada. Mas se ela passa por alguma coisa, algum objeto, ela pode ser filtrada. Então ela pode passar por uma nuvem de gás e assim ficar polarizada. Ou ela pode estar passando por uma camada da estrela, às vezes a estrela tem um anel e ela fica polarizada. Então estudar a polarização da luz nos ajuda a entender melhor essa nuvem de gás que está entre a estrela e a gente. Agora o Antônio Mário vai vibrar aqui, que eu vou pegar aqui um objeto para mostrar. Deixa eu explicar um pouquinho mais, olha que interessante que é isso. Imagina só que a gente tem uma nuvem de gás e ela tem poeiras, grãos de poeira. E o grão de poeira geralmente é alongado. O que acontece é que o grão de poeira, ele absorve a luz de uma certa forma. Então a luz, quando vem na sua direção vibrando em todas as direções, ele absorve uma direção da vibração da luz, da onda, deixando passar as outras. Isso polariza a luz. Então você tem uma direção onde está polarizada a luz. E acontece que o grão de poeira, ele fica sempre perpendicular com o campo magnético. Então o campo magnético passa assim, o grão de poeira fica alinhado assim. Então, se eu pego o grão de poeira e eu sei então que ele está polarizando, ao detectar a luz polarizada, eu sei a direção do campo magnético. E aliás, quanto maior o campo magnético, mais polarizado fica essa luz. E se mais polarizado fica essa luz, melhor para eu detectar. Então eu posso até estimar o campo magnético uma nuvem que não está nem perto de mim. Olha só que louco. Normalmente na astronomia
astronomia a gente usa polaroids, então a gente coloca um polaroid e fica procurando o máximo de emissão daquela estrela. A gente rotaciona o polaroid, procura o máximo de emissão. Mas é mais fácil usar calcitas, então a gente pega realmente essa pedra calcita e coloca ela no telescópio. O que acontece é que lembra que ela divide a luz, então a gente fica rotacionando, só que sempre que a gente fizer uma medida a gente vai ter duas luzes. E aí a gente tira a razão entre essas duas imagens. E aí, para quem gosta de matemática, pensa assim: se eu tiro a razão de uma coisa, eu divido uma coisa pela outra. Então, se estiver passando uma nuvem que está atrapalhando minha visão dessa estrela, eu vou ter uma coisa ruim em cima da nossa equação, uma coisa ruim embaixo, só um cocôzinho, cocôzinho. O que acontece quando a gente divide cocôzinho por cocôzinho? Corta, dá 1. Então a gente elimina os defeitos da imagem quando a gente usa a calcita. Olha que legal. Então a gente consegue obter imagens maravilhosas em céus muito lixos. Louco, né? Da hora, né? Tô emocionada, né? Você tá emocionado. Porque aí era bem comum, quando a gente tá no observatório, a gente tá lá num dia no observatório que o céu não está muito bom, cheio de nuvem. E aí os astrônomos de outros telescópios estão lá todos assim, tomando café, olhando pra cima, assim, acenando a cabeça. E tá lá nós, obtendo dados. Eles: o que vocês estão tirando com esse céu horrível? A gente não deixa os meteorologistas nos entristecer. E aí, gostou do vídeo? Deu pra entender bastante? Então faz um favor pra mim, dá um like aqui. O AstroTubers é feito por astrônomos profissionais. E caso você queira que a gente continue com o nosso trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, por favor, compartilhe esse vídeo por aí, joga lá no grupo da família, dá aquele like esperto, comenta aqui embaixo para alimentar o algoritmo, só comenta qualquer coisa, comenta como tá o céu na sua região, coloca assim, ó, sou tal região, tal temperatura, céu nublado, tal hora. Primeiro que é interessante saber isso, segundo que aí o movimento algoritmo fica bom para nós. Aperta o sininho também, e se você quiser contribuir mais com o nosso canal, você pode contribuir com qualquer valor aqui pro nosso Pix. Olha só no QR Code aqui, ó. Você também pode se tornar um membro do nosso canal, que isso ajuda demais. A gente cresceu muito os números de membros, a gente não sabe como agradecer eles, porque são pessoas fabulosas. A gente tá montando tipo um grupinho só de amigos no WhatsApp, assim, só os membros legais. Não, brincadeira, todos os membros que quiserem, né? Então venha fazer parte dessa turma também. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.